Olá, seja bem-vindo a mais um podcast por ti, de um episódio mais um de Conversa sobre Saúde Mental. É um espaço onde falamos de forma simples, aberta, procuramos de forma clara para também acompanhar aquilo que é necessário, que a mente seja saudável e assim conseguirmos obter o melhor de nós. Hoje vamos viajar até ao mundo do desporto de alta competição. É um mundo feito de vitórias, mas também de derrotas, de esforço, de superação, muito desafiante, também com dúvidas naturalmente, com ansiedades, com pressões. A convidada deste episódio, deste podcast por ti, é a Patrícia Sampaio, judoca olímpica, que leva o nome de Portugal aos grandes palcos internacionais, uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Olá, Patrícia. Olá. Bem-vinda. Antes de mais, como português, muito obrigado por aquilo que conseguiu para nós. Imagino que tenha sido uma satisfação enorme para si, foi também para o país, para um país que se dedica principalmente ao futebol, como sabemos. Já vamos falar sobre isso, mas eu primeiro gostava de saber como é que começou o judo na sua vida? Como é que entrou neste desporto e de que forma é que o judo tem influenciado o seu desenvolvimento enquanto pessoa? Então, antes de mais, bom dia e muito obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui presente. Obrigada também por me parabenizar, mas eu faço isto realmente com muito gosto, com muito orgulho. É sempre um orgulho representar o país e poder ter uma profissão com a fazer aquilo que eu mais amo. Como é que chegou o judo à minha vida? O meu irmão, que neste momento é meu treinador, é 8 anos mais velho e quando tinha 5 anos experimentou vários desportos, acabou por escolher o judo, ficou. Eu que nunca somos de tomar, eu que nunca pratiquei nenhum outro desporto, ele e o mestre dele na altura, que depois passou a ser meu mestre, insistiam muito para eu ir para o judo. Não fazes desporto, já vens aqui ver os treinos, vem para o judo. Ok, lá fui experimentar, com 7 anos mais ou menos experimentei o judo, andei uma semana por aí e desisti. Voltei a não praticar nenhum desporto, continuei a brincar muito na rua e tudo mais, mas não fazia qualquer desporto. Depois continuaram a insistir, evidentemente, e mais ou menos aos 9, ali no final do 4º ano, eu dei uma segunda oportunidade e a partir daí, pronto, 16, 17 anos depois, estamos aqui. E a partir daí começou então a competir. Como é que foi a primeira experiência? Como é que sentiu na pele essas primeiras competições? Nós temos... Uma brincadeira mais à séria? Sim, nós temos umas competições lá na nossa zona para as crianças se encontrarem, quando têm ali 9, 10, 11 anos. E eu comecei a ir a essas competições, já era muito grande, então nunca havia meninas do meu tamanho e do meu peso. Eu tinha de lutar sempre com os rapazes. Então quando eu lutava com os rapazes e lhes ganhava, aquilo dava-me ali uma força extra. E depois, lá está, como eu entrei tarde e já era muito grande, passei de cinto muito rapidamente. Lembro-me até do mestre a explicar: a Patrícia entrou mais tarde, mas tem evoluído bastante, vai saltar aqui algumas graduações. E esses passos que eu dava a avançar, isso motivava-me a querer crescer sempre mais e avançar mais. Avançar no nível competitivo, avançar na turma, que depois também era muito grande para a minha turma. Tive de passar para a turma dos mais velhos, que era onde treinava o meu irmão enquanto era atleta, e eu gostava muito de os ver treinar e crescia. Eu era ali a criancinha e eles, os grandes a quem eu olhava... Era o exemplo? Sim, e ele, depois na altura estava na faculdade, então estudava nas escolas e só vinha à sexta-feira. Eu esperava sempre ansiosamente pela sexta-feira, porque para mim ele era o mais forte ali da turma e queria vê-lo a bater toda a gente à sexta. Humano, não é? É verdade. Orgulho no humano. É o meu ídolo desde pequena. E a evolução que foi fazendo, obviamente que não foi apenas por ir treinando, teve de fazer uma preparação física, começar a ganhar um rigor e um ritmo certinho. Como é que foi isso e de que forma é que, à medida que ia fazendo o seu percurso nas competições, foi percebendo que ia havendo cada vez mais exigência dos outros para si e de si para si própria? Especialmente de mim para mim. O que eu ia concluindo de ano para ano é que num ano eu achava que já fazia muito, que treinava muito, mas as coisas ainda não estavam a resultar. No ano a seguir, alguma coisa tinha de evoluir, alguma coisa no treino tinha de mudar, eu tinha de acrescentar alguma coisa ou fazer melhor,
E eu percebia que afinal, quando eu pensava que fazia muito, ainda não fazia assim tanto. E todos os anos eu me apercebia disso. Comecei por treinar, isto com exemplos práticos. Começámos por treinar alguns treinos divididos entre judo e musculação. Depois já teve de ser separados, mas por exemplo 3 treinos de musculação na semana, até que foi evoluindo. Neste momento são 6 treinos de musculação, 5 treinos de judo por semana, se não for estágio, que são mais. Então eu ia percebendo que se os resultados ainda não estavam a aparecer, a exigência era maior, então eu tinha de ser mais exigente comigo, as pessoas tinham de ser mais exigentes comigo, o meu treinador, especialmente, irmão, porque o nível de exigência era muito grande e se eu queria atingir esse nível, eu tinha de fazer melhor, de fazer mais. Até que chegou o meu último ano em Tomar, antes de ir estudar para Lisboa, eu tinha uma pequena lesão no ombro, então tinha de fazer exercícios de fisioterapia. Eu estudava de manhã, à hora do almoço ia para o clube, levava uma caixinha com o almoço que a minha mãe me preparava, ia para o clube fazer fisioterapia ou treinar, voltava para as aulas, depois à tarde ia lanchar, voltava para o clube, treinava aquilo que não tinha feito na hora do almoço, fazia e depois à noite tinha novamente o treino de judo. Então eu tive de começar a perceber muito cedo que o meu compromisso com o judo e com os meus objetivos tinha de ser muito grande. A rotina era muito rigorosa. E onde é que ficava o espaço para brincar ou sair à noite com amigos ou estar, como é normal no adolescente, querer ficar até mais tarde acordado, etc. Porque essa fase é muito Sim. determinante da formação de uma pessoa, não é? Eu acho que desde cedo temos de começar a definir prioridades quando temos objetivos assim. Mas nunca teve dúvidas de... Não. Um percurso tão rigoroso, uma rotina tão a ter de cumprir para conseguir atingir os objetivos? Nunca teve nenhuma altura em que diz, estou farta disto, quero ir beber copos? Eu tenho a sorte de ser uma pessoa que não gosta muito de copos disto aí, ou qualquer sim. coisa diferente. Sim. Eu tenho a sorte de não ser uma pessoa que gosta muito disso, mas obviamente que às vezes me incomodava não ter tempo para certas coisas. Por exemplo, a escola, até ali ao 9º, 10º ano, eu sempre fui muito boa aluna na escola e conseguia conciliar as coisas muito bem. Depois, a partir daí, comecei a viajar muito, já perdia uma semana inteira de aulas, ao fim de semana tinha competição, era muito difícil estudar. Então aí, obviamente, mexeu ali um bocadinho comigo eu não estar a ser tão bem sucedida como eu estava habituada a ser. E aí lá está, foi essa coisa de perceber as prioridades. E a prioridade era o judo, mas também a escola. Então tinha de pôr de parte muito dessa vida social e tenho a sorte também de ter tido sempre um grupo de amigos e especialmente um grupo familiar que entendia muito bem essas escolhas. Todos os meus amigos convidam-me na mesma e sempre me convidaram, sabendo que provavelmente eu ia dizer que não, mas que eu me ia esforçar muito para quando eu tivesse tempo, quando eu tivesse oportunidade, eu ia me fazer presente. E ajudou muito ter esse ciclo bastante compreensivo à minha volta. Há um percurso de iniciação ao desporto, ao judo, desenvolvimento, aperfeiçoamento e depois há a fase da competição. E depois há a fase da alta competição, não é? E é essa a fase da alta competição sobre a qual eu queria agora falar mais consigo. A fase da alta competição é aquela que é mais exigente, aquela que está toda a gente à nossa volta a querer acompanhar-nos, a querer ajudar-nos, mas também com expectativas que se juntam às suas expectativas. Como é que foi essa fase? Como é que, apesar de já ter a experiência de, ou melhor, não é a experiência, é a definição clara na sua cabeça, eu quero isto, eu quero desenvolver e eu quero atingir melhores objetivos, como é que é, quando chega a grandes campeonatos internacionais, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos, como é que é lidar com essa pressão interna versus a pressão dos outros e a determinada altura começa a ser também a pressão da sociedade Sim. em que está inserida, porque Tomar não é uma cidade grande, mas é uma cidade razoavelmente grande e depois há um país Sim. todo por trás de si. Eu acho que foi um crescimento gradual e é uma aprendizagem constante, como eu estava a dizer ali há bocado em off. Eu sinto que quando eu estou muito bem, já aprendi uma coisa e depois de repente vejo uma nova dificuldade e tenho de continuar a aprender. O meu primeiro campeonato da Europa foi com 15 anos. Não tinha a maturidade que tenho hoje com 26 e, por exemplo, os primeiros Jogos Olímpicos foram com 22, também não tinha a maturidade e o estofo psicológico, especialmente, que tenho hoje em dia. Então, com 15, 16, 17, a pressão que eu sentia era...
eu fazia as coisas por mim, tinha os meus objetivos, mas ainda fazia muito pelos outros, e especialmente pelo meu irmão. Como eu disse, eu cresci com o meu irmão a ser o meu ídolo, então não queria desapontá-lo, não é? Eu queria muito deixá-lo orgulhoso, agradar-lhe. Então eu ia para as competições, ele não ia comigo, ficava a ver de cá, a ver pelo computador, e aquilo causava-me uma pressão gigante e uns nervos que era... Eu, quando perdia, a minha maior tristeza era: o que é que o meu irmão vai pensar de mim? Como é que ele está agora em casa? Até tinha medo. Eu nem mexia no telemóvel, porque sabia que ele ia me ligar e ia ralhar de alguma coisa que eu tinha feito mal no combate, e ia ficar desiludido. Então eu lembro de uma vez que era um campeonato da Europa que eu tinha imensas expectativas, e eu já tinha 18 anos, e eu acho que tive 2, 3 dias sem mexer no telemóvel, porque entretanto estava fora, tínhamos a prova de equipas, depois ainda tinha no dia a seguir, voltava para Lisboa e ia tratar da faculdade, então ainda não o ia ver nesses dias. Eu tive sem mexer no telemóvel, sem o contactar, porque eu tinha medo de como é que ele tinha reagido àquele mau resultado que eu tinha tido. E as coisas mudaram muito quando eu percebi que quem passa por isto tudo, por muito que os outros tenham expectativas, quem passa por tudo, quem tem as lesões, quem sofre, quem está no tapete a lutar, seja a ganhar ou a perder, quem sacrifica, e no fim do dia acaba o dia comigo, sou eu. E como é que chegou a esse ponto? Como é que fez essa... Como é que houve um processo de mudança de mindset? Sozinho por si ou com ajuda? Houve um processo de crescimento muito grande. Inicialmente por mim, eu tive de perceber, não é, que eu tinha de fazer isto por mim, porque não podemos estar agarrados a fatores externos que nos motivem, que nos deixem felizes, que nos deixem tristes. Eu tinha de fazer isto pelos meus objetivos. Também, quando comecei a mudar esse mindset, vi que as coisas começavam a correr melhor, porque aliviava algum peso. E depois também, ao crescer, eu tive a consciência de que, ok, ele pode ralhar, mas ele está orgulhoso de mim de um percurso inteiro, não foi de um dia de má competição, não vai simplesmente ele e a minha família, os meus amigos vão deixar de estar orgulhosos de mim. Mas tinha esse medo? Tinha muito medo de decepcionar os outros. Acho que isto é um desporto muito individual e temos de ser muito egoístas, mas eu ainda não era egoísta nesse ponto. Eu pensava muito naquilo que os outros iam pensar, se iam ficar satisfeitos com a performance. Hoje em dia consigo ser muito mais individual nisso. Uhum. E pronto, teve de ser um trabalho, primeiro, muito, muito individual e muito meu, mas depois acabei por ter uma ajuda de uma psicóloga, não exatamente por esta situação, mas acabei por depois abrir o livro, não é? Falo de tudo o que se passa aqui dentro e acabamos por resolver umas coisas e outras. Mas desde 2021 que comecei a ser acompanhada por uma psicóloga especialista em performance desportiva. E isso deu-lhe ferramentas específicas e mais eficazes, é isso? Deu-me ferramentas específicas e quebrou ali um certo estigma que eu era assim muito... conceituosa em relação à saúde mental, é isso? Sim, exato. Hoje em dia não gosto de dizer isso, não gosto de admitir isso, mas era um bocadinho. Muitos de nós. E eu achava que conseguia resolver tudo sozinha. Eu queria fazer isto sozinha, ok? Mas depois eu percebi que eu tenho um treinador para me montar um plano de treino, tenho um treinador para me ajudar a preparar ali o treino de judo. Porque é que eu não posso ter um treinador para me ajudar a preparar-me mentalmente para a excelência que eu quero atingir? E obviamente não teve um resultado imediato. Comecei a trabalhar com ela em 2021 e eu disse muito o ano passado que eu comecei a ver frutos em 2024. Portanto, foi ali um percurso. Mas ela também teve de me ajudar a lidar com coisas que, por muito que não se tenha visto em resultados, em medalhas, em resultados palpáveis, foi um crescimento mental de muita coisa que eu atravessei nos 3, 4 anos que estivemos juntas. Às vezes que é um trabalho de treino constante, mental, que é muito mais difícil porque se consegue obter resultados apenas muito mais tarde, ao contrário do treino físico. Sim. Que à partida mais rapidamente, principalmente quando se é jovem, se consegue Sim. chegar lá. E mesmo às vezes é difícil porque podemos estar a ver resultados, como eu estou a dizer, interiormente Sim. entre nós, mas isso ainda não se estar a rever no tapete, ainda não se estar a direcionar-nos já para o pódio. Não, mas nós sentimos melhoria em alguma coisa. Por exemplo, ela ajudou-me muito, a minha psicóloga ajudou-me muito a lidar com a questão das lesões. Eu comecei a trabalhar com ela por causa exatamente de um período de lesão em que
eu descontei muito na comida, deixei-me ficar com muito peso, ganhei mais de 10 quilos, depois sabia que ia ser muito difícil, entretanto, voltar a perder o peso para competir. Acelerei o processo. Só para fazer que eu percebi, teve lesões, comeu mais, ganhou peso, desleixou-se um bocado. Tive uma lesão muito grave. Isso afetou mentalmente, é isso? Sim, sim. Tive uma lesão muito grave, parti a perna e tive de estar muito tempo no sofá. Então aí passava muito tempo com a minha avó na sala a ver a novela. Então era qualquer coisa, olha, não tenho nada para fazer, vou comer. Comidinha da avó também. Exato. E depois estava tão em baixo psicologicamente, em vez de aproveitar para melhorar a parte académica que estava na faculdade, também estava desmotivada para isso, não queria fazer nada, estava ali agarrada ao meu sofrimento. Assim, quase que a vitimizar-me, digamos assim. Miseração, por exatamente. Assim dizer. E depois, assim que voltei a lesionar-me, pensei, agora tudo outra vez. E entretanto faltavam 3 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio e eu tinha recuperado de uma perna partida, tinha rasgado o músculo da outra perna, então estava de pés e mãos atados, quase literalmente. Em 21 ou ainda em 20? Em 21. Em 21, já é 21, depois do adiamento, sim. E aí comecei a trabalhar com ela. E coisas que as pessoas não viam com tanta facilidade, mas que eu entendia, era as lesões que eu tive depois. Tive ali um período de 3 anos com sucessivas lesões, fiz várias cirurgias. Eu já lidava de outra forma. Nessa ganhei muito peso, na seguinte, mesmo assim, foi muito difícil continuar a perder o peso, porque estava novamente de muletas. Mas depois tive um período muito complicado quando voltei a competir. Tive a parte dos Jogos Olímpicos, que também mexeu muito comigo, como eu falava há bocado da questão da maturidade. Eu não tinha maturidade para o palco em que tinha caído ali de paraquedas, para além dos 7, 9 meses que eu tinha passado a recuperar de lesões, a pensar, vou, não vou, como é que eu vou estar, vou conseguir andar sequer para ir aos Jogos Olímpicos. Depois, na semana em que cheguei lá, fiquei muito nervosa, fiquei muito bloqueada. Porquê? Assim, não sabia explicar, eu já estava de mau humor, não conseguia falar, estava concentrada naquilo que tinha de fazer, de perder o peso, de treinar, de me preparar para a prova, mas não de uma maneira leve, de uma maneira muito, muito pesada, não conseguia desfrutar daquilo que estava a acontecer. E isso reviu-se no pós-competição, porque ao mesmo tempo que eu estava assim nervosa, tinha criado uma expectativa muito alta comigo mesma, aí não havia tanto o burburinho de fora, até porque eu tinha estado tanto tempo de muletas a recuperar-me, que para todos foi uma alegria eu ter conseguido estar naquela competição. Mas eu não via assim. Eu via, ok, agora estou aqui, vou ganhar. E depois perdi no segundo combate, mesmo assim as pessoas festejavam eu ter conseguido ganhar um combate ainda depois de tudo o que passei, com 1 mês de treino de judo, mas eu agarrava-me, perdi o segundo combate, com uma rapariga que antes de eu me lesionar, eu ganhava em todas as competições. E ela depois acabou por medalhar, então depois aquilo começa a... Sentimento de falhanço nessa altura? Sim, aí foi. Lembro-me de sair do combate, o jornalista, nós temos de dar logo entrevistas a seguir à competição, eu disse ao jornalista, não consigo, fiquei, não sei, 2 horas sentada no chão a chorar. E depois dessa competição, eu estava... Não vou dizer depressão, porque é um termo técnico que não me foi diagnosticado, mas eu sentia-me bastante depressiva e quando voltei a fazer judo... tudo? Acho que sim. E depois de voltar foi muito complicado, que eu tinha uma coisa que eu acho que as pessoas, se não passarem por isso, é difícil compreender, e se me dissessem antes eu dizia que a pessoa era doida, mas eu olhava para o meu treinador, para o meu irmão, a explicar uma técnica depois de voltar... a treinar, e eu olhava para ele e a imagem que eu estava a ver era eu no combate e eu a cair e a minha adversária. Isto é... É loop, é isso? Sim. E eu ficava bloqueada, começava a ficar nervosa como me tinha sentido na competição. E foi muito complicado e... Então como é que, dessa fase muito complicada, como é que começa a avançar para chegar a 2024 e acontecer o que aconteceu? Eu acho que eu assumi que eu tinha de ultrapassar isso. Então eu continuei a seguir, continuei a trabalhar. Ok, hoje é mais difícil, mas continuamos aqui a tentar as nossas estratégias mentais, a organizar aqui a nossa cabeça, a tentar limpar aquilo que passou para trás, porque agora é uma nova oportunidade. E fui competindo.
Depois, na altura, voltei-me a magoar. Então, esse final de ano, o ano 2021, foi para esquecer. Psicologicamente também? Sim, sim. Mas não tanto como anteriormente. Porque já tinha ferramentas que ajudavam a saber lidar. Acho que já tinha um background tão mau que a certas alturas também me agarrava aquela coisa de foi tão mau, pior não vai ser, vamos continuar que isto está de acabar por se encarrilhar. Não acaba agora, não é? Exatamente. A vida não acaba agora. E foi se encarrilhando e eu fui começando a perceber que isto é um crescimento gradual e ok, na primeira competição ganhava um combate, na seguinte já ganhava 2, mais complicado. O ritmo começou e isso começou a dar... Exatamente. E depois, quando fui entrando no ritmo, em 2022, voltei-me a magoar. E voltei a ter de ser operada, não foi a perna, mas saltou-me um ombro, quando estava num campeonato muito importante e estava na meia final. E depois ainda podia ir disputar a medalha de bronze, que ia ser o meu melhor resultado em campeonatos da Europa até ao momento. E aí foi outra vez um turbilhão de emoções, para além da dor e tudo isso, mas a atitude já era diferente. Eu lembro-me de estar no hospital e a dor tinha acalmado porque tinham-me posto o ombro no sítio, tinham-me dado uma injeção e eu assim, se me ligarem isto muito bem, ainda consigo ganhar a medalha de bronze. Já, com certeza, então, naturalmente ia dar a fazer o pino, se calhar. E o fisioção me dizia, mas tu és doida de pensar? Então lá ia eu com o cinto, braço ao peito, só que aí a recuperação foi completamente diferente das anteriores. Lá está, como eu sabia as coisas más que eu tinha passado, aí fui aproveitar para fazer aquelas coisas que eu digo que desde os 14, 15 anos eu não me permito ir a um concerto como a mim, quando estava um bocadinho melhor, não é? Já não estava assim de braço ao peito, mas fui a um concerto com uma amiga, fui mais vezes à praia e coisa assim, porque não estava a fazer judo, tinha um bocadinho mais tempo livre. Fazia ali o meu treino físico, a minha fisioterapia e depois tentava viver um bocadinho. E entretanto fiz outros cursos, tinha-me inscrito numa pós-graduação, num curso de palestrante, fui-me ocupando a fazer coisas que não me deixassem cair naquela... Mas disse viver um bocadinho, mas não vivia o suficiente antes? Viver como uma pessoa normal, como nós dizemos, não como um atleta de alto rendimento que tem de viver 24 horas em prol de um objetivo. Eu faço esta pergunta porque de facto essa dicotomia, eu tenho uma pessoa na família muito próxima, a minha irmã foi velejadora olímpica, portanto eu sei o que isso é passar por aí. Sim. E essa dicotomia entre viver um bocadinho ou aquele objetivo é o principal. Eu acho que digo desta forma para as pessoas que não são do mundo do desporto entenderem, porque para mim aquilo que eu vivo é viver e é viver muito bem, porque eu faço realmente aquilo que me deixa feliz. E hoje em dia consigo encontrar um bocadinho mais o equilíbrio este ano, por exemplo, tive umas férias muito grandes e vou-me mantendo ativa, vou fazendo algum exercício, mas já consigo aproveitar melhor os tempos livres. Claro que há fases em que não, a fase final da preparação para os Jogos Olímpicos, zero vida social, nem pelo telemóvel eu tinha energia sequer para responder a mensagens. Foco completo naquilo. Sim, mas são períodos. Deixa-me só levantar a questão agora mais envolvidamente, aquilo que tinha levantado há pouco, do que eu tinha levantado há pouco, que era relativamente ao desporto em Portugal e a forma como um atleta de alta competição é visto pela sociedade em geral, num desporto de alta competição que não é o futebol. Ganhou uma medalha de bronze no ano passado, há de ganhar, desejamos certamente no futuro uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas a sociedade portuguesa foca-se principalmente noutros desportos, no futebol e não nas outras modalidades. De que forma é que isso foi influenciando o seu comportamento mental e emocional em relação à evolução da sua carreira desportiva, se é que influenciou de alguma maneira? E o que é que gostaria que a sociedade portuguesa mudasse nesse campo de acompanhamento e de apoio a desportistas de outras modalidades que não o futebol? Essa parte o que é que eu gostaria que mudasse é que a sociedade lembra-se do desporto geralmente de 4 em 4 anos. E como estes Jogos Olímpicos tivemos bons resultados e teve assim algum hype, como se diz agora, por causa das medalhas e de termos até campeões olímpicos e assim. Acho que as pessoas
acordaram um bocadinho mais para o olimpismo, para outras modalidades olímpicas e outros desportos que não o futebol. Mas entretanto, sim, isto repete-se de 4 em 4 anos. Entretanto vai ser esquecido novamente até daqui a 3 nós chegarmos ao ano 2028 e ok, vamos ver, as pessoas pegam nas últimas notícias, vamos ver quem é que está aqui melhor nesta fase final, esperamos que estes vão ter medalha. E não percebem todo um período de 4 anos, uma qualificação que se passou para nos prepararmos para aquilo. Então simplesmente depositam toda a sua fé, muito obrigada, em nós, criam as suas expectativas e depois reagem aos nossos resultados conforme as expectativas delas, apesar de não saberem aquilo que se andou a passar nos 4 anos. E não saberem, porque muitas vezes nem sequer procuram saber. E isso aconteceu com alguns esportes que muita gente via resultados assim de final de apuramento e depois chegaram aos Jogos Olímpicos e não tiveram esses mesmos resultados. Como assim? Então teve aqui, foi campeão do mundo, foi campeão da Europa e agora não é campeão olímpico? E isso impacta emocionalmente, mentalmente? Impacta, por muito protegidos e blindados que estejamos, por muito trabalho mental que tínhamos feito. Nós lemos jornais, nós vemos notícias na altura dos Jogos Olímpicos, é só cair. Vêm redes sociais. Vemos redes sociais. Fazemos conferências de imprensa, perguntas, quais são as expectativas? Odeio essa pergunta. Todas as conferências de imprensa quais são as expectativas para esta competição? A minha resposta eu tento ir o máximo possível sem expectativas. Eu quero viver o dia, pôr em prática aquilo que eu fiz, mas por muito, e aquilo que eu costumo dizer por muito que eu trabalhe, e aquilo que normalmente me acalma mentalmente por muito que eu trabalho todos os dias a pensar quero ser campeã olímpica, no dia eu tento não pensar que eu quero ser campeã olímpica e quero estar ali no primeiro lugar do pódio. Eu tento pensar o que é que eu tenho de fazer. Sim. Mas a curtir. Eu penso o que é que eu tenho de fazer fase por fase no meu dia para chegar realmente a esse objetivo que eu tenho de ser campeã olímpica. Mas agarro-me ao facto de querer ser diariamente, não é? Porque é que eu estou a fazer isto? Porque eu quero ser campeã olímpica. Mas, obviamente, nós lemos tudo e às vezes não é fácil. Depende muito da forma como trabalhamos para absorver as coisas. E eu nunca me esqueço, e tenho até hoje o print no meu telemóvel, no dia dos Jogos Olímpicos, no dia dos meus combates, eu acordei cedo, eram para as 6 da manhã, estava ansiosa. Acordei cedo, não tenho nada para fazer, vou ficar na cama, que a minha colega de quarto estava a dormir, não podia fazer muito barulho. Estou no Facebook a ler expectativas das pessoas para os Jogos Olímpicos. Estou a ler e há uma pessoa que por acaso tinha feito judo, mas já não tinha nada a ver com o mundo do judo. Comentou aquele post que a Federação faz, hoje entram em ação estes 2 atletas. E era eu e o Jorge Fonseca, que também é um atleta que temos sempre muita expectativa. O Jorge é capaz de... O Jorge acredito que ganhe uma medalha. A Patrícia é boa, mas não tem o nível ainda para esta competição. E eu li aquilo e eu disse, eu tirei print, eu vou tirar print porque no final do dia eu vou voltar a ver isto. Aproveitou aquilo para ter eu percebi que eu tinha trabalhado tão bem, estava tão evoluída que aquilo não me deitou para baixo, aquilo deu-me mais força. Não estou pronta. Vamos ver como é que eu não estou pronta. Foi o dia da medalha? E foi o dia da medalha. E eu agarrei e fui ver aquilo no final do dia outra vez e disse, olha, eu disse isto em muitas entrevistas, espero que a pessoa tenha ouvido. Se não ouviu então, agora certamente não interessa não, mas... Patrícia, para terminar a nossa conversa, temos falado de várias coisas e tem um percurso muito considerável do ponto de vista mental. Aprendeu muitas coisas, tem ferramentas, tem instrumentos para saber lidar. Se eu lhe pedisse para me dar 2 ou 3 que pudessem ser apreendidos por quem nos vê e ouve, nomeadamente pessoas da sua faixa etária, o que é que diria? Então, aquilo que eu sinto foi realmente quando eu consegui interiorizar e perceber que eu estava a fazer as coisas por mim e que não tenho de corresponder à expectativa de outra pessoa, e isso tirou-me um peso. E é fácil estar aqui a dizer isto, mas assim, da maneira que eu me exercito com os pesos, eu tenho de me exercitar a pensar isso. Ok, deixa-os pensar o que eles quiserem, vamos fazer isto por mim. Depois outra coisa, que foi aquilo que eu referi há bocado, o de segmentar as tarefas que eu tenho para fazer ao longo do dia, ajudou-me muito nessa parte mental pela gestão da ansiedade, porque eu ficava muito a pensar, quero ser campeã desta competição, então
as pernas congelavam e eu ficava nervosa, e se o primeiro combate já está a ser difícil, eu já penso que eu não vou conseguir ser campeã, então vamos separar as coisas ao longo do dia. Isso foi outra coisa que me ajudou muito. E depois outra, o círculo de pessoas que temos à nossa volta. Eu tornei-me muito mais seletiva e a minha psicóloga... Pode parecer uma coisa que não tem nada a ver, mas a minha psicóloga ajudou-me com isso. E a psicóloga e muita coisa que eu leio e muitos documentários que eu vi, muito a ver com o desporto de alta competição. As pessoas que eu tinha à minha volta terem o mesmo propósito que eu, tanto para elas como para mim, quererem me ajudar a crescer, e pessoas que em alguma coisa elas são melhores que eu, para me estimularem a ser melhor que eu sou neste momento em algo. Então eu reduzi muito o meu círculo de confiança e de proximidade na altura perto dos jogos, porque estava só com aquelas pessoas que eu sentia que queriam realmente o meu bem, que me ajudavam a crescer e que me podiam ensinar alguma coisa, e que eu obviamente também tento ter alguma coisa para ensinar. Para terminar, então, expectativas. Estou a brincar. Patrícia, foi um gosto. Muito para obrigado. Para mim também. Muito obrigada a eu. Conversa. E muito sucesso. Obrigada. Pessoal em primeiro lugar. E depois desportivo, naturalmente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Assim termina mais um episódio do Por Ti, um podcast que é uma extensão do Por Ti, o programa de promoção de bem-estar mental nas escolas, uma iniciativa financiada pela Z Zurich Foundation, gerida pela Zurich Portugal e implementada pela EPIS em parceria com a Unidade de Psicologia Clínica Cognitiva Comportamental da Universidade de Coimbra. O Jornal Expresso é o Media Partner. Muito obrigado por ter estado desse lado. Voltamos a ver-te sempre.